Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que Deus abençoe muito a sua semana, derrame graça, direção, sabedoria e que bom ter você aqui nesse ambiente onde Deus fala conosco. Pelo menos comigo ele tem falado muito aqui nos devocionais, tanto ao meditar na palavra de Deus, quanto lendo os comentários e também recebendo tantos feedbacks abençoados. Eu desejo que essa seja também uma plataforma onde Deus fala ao seu coração. Deus tem falado contigo, sim ou não? Comenta aí pra gente no chat, nos comentários. É sempre bom ouvir também o que vem da parte de vocês para nossa comunidade aqui. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 21. Já estamos aqui na reta final do livro de Provérbios, que tem sido uma bênção nas últimas semanas para nós. E hoje nós vamos falar do capítulo 21. Provérbios 21, eu separei aqui 3 versículos. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa um like nesse vídeo. O seu like ajuda muito para que essa transmissão alcance mais pessoas ainda. E se você é novo, nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um dia desse, por exemplo, todo dia eu sempre envio o link dos devocionais. Mas um dia desse acabei esquecendo, né? E aí um monte de gente, será que não vai ter devocional hoje? Cadê o devocional? Devocional todo dia, segunda a sexta. É porque nesse dia específico eu acabei esquecendo de enviar o link. E aí para você já se prevenir contra possíveis futuros esquecimentos, ativa o sininho das notificações que aí o próprio YouTube avisa no teu telefone quando o nosso devocional começar, tá bom? Provérbios capítulo 21, gente, o primeiro versículo que eu quero citar aqui é o versículo 2, que diz assim, ó: ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Nós vivemos na era do relativismo. Cada um hoje tem a sua própria verdade. As pessoas pensam que a verdade é uma questão de opinião, mas a verdade, ela é uma pessoa. O próprio Jesus afirma isso. João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando ele diz eu sou a verdade, olha como cada detalhe da fala de Jesus nos ensina, né? Jesus poderia dizer assim, eu sou uma verdade, mas ele é a verdade, artigo definido. Então, a verdade, ela não é uma opinião, ela é uma pessoa. E nós vivemos num tempo onde cada um quer construir a sua própria opinião sobre a verdade, porque dessa forma cada um constrói o que é conveniente para si, né? Desse modo, a definição de verdade pessoal se torna uma questão de conveniência. Eu tenho aqui a conveniência do que é verdade para mim, e o outro tem para ele, o outro tem para ele, o outro tem para ele. E na verdade isso começa tendo uma percepção, assim, um sentimento de liberdade. Acho que todo mundo pode pensar, tudo pode mesmo, as pessoas são livres para isso. Mas você vê uma sociedade perdida, uma sociedade sem norte. Por quê? Porque cada um acha que tem a verdade, né? Acha que tem a verdade absoluta. E na verdade, né, entre parênteses, e na verdade, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. E esse versículo ele vem nos lembrar isso. Ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Olha como isso aqui é confrontador, gente. Você quer viver da forma que você... A forma mais bizarra que você pensar e você quer viver dessa forma, você é livre para isso. Se você ferir a lei dos homens, você vai pagar perante a lei dos homens. Você quer viver de uma forma criminosa? Viva. É você e a lei. A polícia vai te pegar, a justiça vai te pegar. Se você quer viver de uma forma que não é criminosa, mas que é diferente daquela que eu penso, você é super livre para isso. Porque eu tô nem aí para me meter na vida de ninguém. Mas se eu reconheço que existe uma verdade, essa verdade está registrada na palavra de Deus, se eu reconheço que Jesus é a pessoa da verdade, então eu preciso reconhecer que em alguns momentos eu posso me considerar correto, mas eu preciso colocar a minha opinião à disposição de Deus. Entende? Então eu posso ter a convicção mais profunda do mundo, eu preciso submeter essa convicção à lei de Deus, porque é o Senhor que examina o coração de cada um. Então, muitas vezes, nós parecemos estar corretos. Mas quando a gente vai medir a nossa opinião pela régua da palavra de Deus, a gente encontra ali inconsistências. E se Jesus for verdadeiramente o Senhor da sua vida,
Eu lembro até de um devocional que fizemos aqui, muito interessante, foi um dos que mais teve likes aqui. O nome do devocional que eu coloquei assim no canal, Nosso Senhor e Salvador. E eu falava sobre como as pessoas querem Jesus como Salvador, como resgatador, mas não querem como Senhor. E a expressão Senhor na Bíblia não tem a ver com o sentido de respeito que nós temos aqui no Ocidente ainda hoje, né? Eu até hoje eu chamo minha mãe de senhora, meu pai de senhor. De vez em quando escapa assim um você, mas eu corrijo logo a questão de respeito. Eu vou morrer fazendo isso aí. Mas então assim, é uma questão de respeito, né, de educação. Mas na Bíblia, a expressão senhorio tem a ver realmente com ser dono, entende? Meu pai e minha mãe não são meus donos. Uma pessoa mais velha, que eu chamo de senhor e senhora, eles não são meus donos. Mas Deus, pela escritura bíblica, se eu acredito no que a Bíblia fala, Deus é o meu dono. Então ele tem total e completo direito sobre tudo que eu sou, tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso. Então é claro, Tiago, você é perfeito? Longe disso. Tem um cara que está longe disso, sou eu. Né? Devo ser se Paulo é o pior dos pecadores, eu sou o segundo pior. Mas eu reconheço e estou aberto ao tratamento de Deus através da palavra. Então receba isso aí, ainda que as pessoas se considerem corretas, o Senhor examina o coração de cada um. Meu irmão, leve a tua opinião para o filtro de Deus e tenha certeza que Deus, ele tem uma convicção, ele tem uma opinião, ele tem uma visão muito melhor do que a nossa. Abrace essa verdade, abrace Jesus e abrace tudo aquilo que ele tem a dizer sobre você e sobre tudo o que você pedir opinião para ele. Tá bom, gente? Provérbios 21, versículo 8 é o segundo versículo que eu tenho a falar aqui hoje. E é muito interessante esse versículo. Olha o que diz. O culpado anda por caminho tortuoso, já o inocente percorre uma estrada reta. O culpado anda por um caminho tortuoso, mas o inocente percorre uma estrada reta. Gente, o peso da culpa transforma qualquer pessoa em um fugitivo. O peso da culpa transforma qualquer pessoa em fugitivo. E o fugitivo, ele está constantemente fugindo. Ele pode até fugir geograficamente e estar, digamos assim, distante geograficamente de quem o ameaça, mas na mente dele, ele está constantemente fugindo. Né? Talvez você tenha conhecido alguém que vai se encaixar no exato exemplo que eu vou citar aqui. Porém, mesmo que você não tenha conhecido, você vai entender o que eu vou falar. Imagine que alguém faça uma besteira muito grande lá no estado do Amazonas, no norte do Brasil. Aí o cara fez uma besteira tão grande que ele teve que sair do estado, ele foi lá para o Rio Grande do Sul, para o extremo. Então ele está bem distante, né? As pessoas com que ele mexeu, a besteira que ele fez, já está distante daquilo. Não foi nada criminoso, no nosso exemplo, né? Não foi nada criminoso, não tem a ver com questão de lei, mas ele ficou com medo de uma retaliação e ele fugiu. Por mais distante que ele esteja, o tempo todo ele está olhando para um lado, para o outro. Se alguém olhar estranho para ele, ele já fica ali alerta, entende? Qualquer movimentação. Por quê? Porque dentro dele ele está constantemente fugindo. Eu preciso que você entenda isso. Agora o que a palavra diz, o culpado, ele anda por um caminho tortuoso. O peso da culpa transforma pessoas em eternos fugitivos. Tiago, eu sinto uma culpa no meu coração sobre determinado assunto, determinado tema. Como é que eu faço para lidar? Então, vamos lá. Tem pessoas que não têm culpa no cartório, mas carregam um peso como se tivessem. Pessoas que não têm culpa no cartório, mas carregam peso como se tivessem. Por exemplo, você faz uma aliança com Cristo, a palavra de Deus, ela me garante que Jesus levou sobre si a condenação por todos os seus pecados. Você pode ter vivido a vida mais errada do mundo. Se você entregou sua vida para Jesus, você é nova criatura e Cristo pagou o preço pelos seus pecados. Mas pode ser que agora que você está na qual não há condenação sobre você, já está livre de toda a condenação, né? Pode ser que mesmo assim, Satanás te lance uma palavra que te encha de culpa. Entende? Então vamos supor que você teve uma vida tão promíscua que agora que você fez uma aliança com Jesus, está vivendo uma vida correta, está tentando fazer diferente, aí Satanás vai lá e fala assim, ó, você não merece uma vida, um romance, você não merece viver uma família, construir uma família, porque você já errou demais. Só que você errou lá no tempo do pecado, no tempo da ignorância. Jesus já te salvou, ele te resgatou, te deu nova vida, entende? E aí muitas vezes esse pensamento pode sabotar os teus relacionamentos. Estou dando um exemplo entre mil. Um exemplo entre mil.
Ou seja, você não tem culpa, mas você abraça o sentimento da culpa porque uma acusação entrou no seu coração. Então, para esse tipo de culpa, esse tipo de sentimento de culpa, na verdade, né, que é a culpa injusta, digamos assim, você tem que ter fé em Deus. Acreditar que Deus realmente enviou Jesus, ele pagou o preço pelos seus pecados. Você tem que acreditar nisso e combater todo pensamento de culpa baseado na verdade de Deus. Então, toda vez que vem um pensamento de culpa sobre você, você combate com a verdade da palavra de Deus. Eu já contei algumas vezes, alguém pode ter me já pregar na igreja sobre isso, né? E assim, certa vez na adolescência ainda, numa viagem missionária, eu lembro como hoje, que isso me marcou demais, demais, lembro como hoje, uma viagem missionária, e fui pregar, a gente saía pregando de casa em casa, né? E numa determinada casa tinha um senhor idoso, a gente pregou o evangelho para ele, e ele chorava, e quando ele estava chorando, eu achava que ele ia se converter. O cara tá chorando, tá emocionado, ele vai se converter. Aqui fez o apelo para ele não se converteu. E aí insistiu, ele não se convertia de jeito nenhum. E ele falava o seguinte: eu já errei demais, eu já falhei demais, eu não mereço. E ele não entendia que realmente ninguém merece, eu também não mereço não, né? Falava assim, meu avô, eu também não mereço não. Meu avô é uma forma carinhosa de falar, né? Um senhor de idade. Meu avô, também não mereço não, mas Jesus já pagou o preço. E ele não aceitava, ele estava entendendo o amor de Jesus e ele chorava porque estava triste, é como se ele visse assim, olha, é uma coisa muito boa, mas que eu não posso mais ter acesso, entende? Porque a culpa consumia o coração dele. Ele não abraçou a verdade libertadora de Deus. Se ele entendesse que na Bíblia está garantido que todo aquele que tem aliança com Jesus, inclusive, eu quero ler isso aqui com você. Eu não vou só citar isso, não. Eu vou ler porque eu sinto aqui que isso vai ser libertador para muita gente. Não vou falar nenhuma novidade aqui, não, gente. Pelo contrário, nos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia. E é um dos que eu mais gosto também. Só selecionar aqui um computador aqui. Peraí. Romanos capítulo 8, tá? Versículos 1 e 2. Olha o que está escrito, gente. Olha como é libertador isso aqui. Receba isso aqui, ó. Romanos 8, 1 e 2. Mas Tiago, lido com culpa. Anota essa referência. Você vai ler isso aqui toda vez que pensamentos de culpa vierem sobre você. Culpa injusta, tá? Olha o que diz. Romanos 8, 1, 2. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Então já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é para os que são. Entende? Não é para, Joãozinho é bonzinho, então ele vai para o céu. Já o Juquinha é do mal, então ele vai para o inferno. Não é isso. É quem está. Os dois são maus, os dois merecem o inferno, os dois são pecadores, os dois ofenderam a lei de Deus. Mas quando ele entra em Jesus, quando ele está em Jesus, não há condenação que o atinja. Então essa é uma excludente de condenação que tem na Bíblia. Você precisa entender isso aqui, porque senão Satanás vai consumir a tua mente com sentimentos de culpa pelo que você fez no passado, sendo que Jesus já pagou o preço pela sua vida, entende? Então pode ser que você não tenha culpa mais, né? Porque você já foi salvo por Jesus, você foi limpo, a condenação já foi anulada, mas você carrega o sentimento de culpa por conta de não empoderar a palavra de Deus. Quando você empodera a palavra de Deus, você entende isso aqui, meu irmão? É outra pegada, entendeu? Satanás já não consegue mais te acusar. Agora, tem o segundo tipo. Tem a pessoa que realmente tem culpa no cartório. Esse também está se tornando fugitivo. E esse realmente tem culpa. O que é que eu faço, Thiago? Não, Thiago, eu entendi o que você explicou agora aí, mas o meu caso é diferente. Eu tenho culpa. Eu falhei de fato, eu errei. Não é só acusação. Eu realmente estou aqui no estado que eu não aguento mais. A culpa tem consumido o meu interior. A resposta é entregar-se aos pés de Jesus. Porque essa culpa que você carrega, ela vai te esmagar. A culpa é como um peso que está constantemente crescendo sobre você. Eu tô aqui com a xícara, deixa eu pegar só de exemplo aqui, né? Tô aqui com a xícara. Essa xícara aqui, gente, não sei quanto ela pesa, mas deve ser cerca de 150, 200 gramas no máximo, né? O peso dessa xícara. Leve, né? Dá pra ficar segurando aqui o dia todo. Só que conforme o tempo passa, por menor que seja, vai ficar cada vez mais pesado pro meu braço. Pior, a culpa, ela não fica só desse tamanho, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Daqui a pouco tem um galão de 20 litros aqui na minha mão. Entende? Essa é a culpa.
Se você vai carregando a culpa vai chegar uma hora que ela vai te esmagar, você não suporta viver com ela. Por isso que tantas coisas acontecem por aí, eu não quero nem citar aqui para não ter bloqueio do YouTube, mas são tantas coisas que acontecem, gente, que tem como origem o peso da culpa. E sabe por que muitas pessoas não lançam as suas culpas sobre Jesus? Porque elas não acreditam que Deus tem poder e amor suficiente para salvá-las, para libertá-las. Posso falar algo polêmico aqui? Falar algo polêmico aqui, viu? Polêmico. Me ajudem, se me cancelarem na internet, vocês sabem onde me encontrar aí, viu? Aí vou falar o que eu acredito muito profundo, do fundo do meu coração. Eu tenho um feeling, isso aqui não é teologia, não é estudo bíblico profundo, não é pesquisa, tal. Tiago, opinião pessoal, sentimento pessoal meu, tá? Eu tenho um feeling de que se Judas tivesse se arrependido da traição que ele cometeu para com Jesus, ele fosse ali, Jesus crucificado ali, ainda vivo, mas crucificado, ele fosse aos pés da cruz pedir perdão a Jesus, Jesus perdoaria. Eu tenho uma profunda convicção disso. Sabe por quê? Porque o Deus que eu conheço, ele consegue perdoar qualquer pecado. O Deus que eu conheço, gente, o que você tem que entender é o seguinte: o poder salvador de Jesus é maior do que o poder de qualquer pecado. Mas sabe por que Judas ele carrega uma culpa tão grande que ele não aguenta, ele tira a própria vida? Né? Por quê? Porque ele pensou assim, ó, o pensamento de Judas. E é fácil de visualizar isso na história. Ele pensou, eu cometi um erro tão grande que eu não consigo mais conviver com o peso desse erro e eu não consigo mais consertar esse erro. Entende? Só que tinha conserto. O conserto não era salvar Jesus da cruz, porque já era propósito que Cristo morresse e pagasse o preço pelos nossos pecados. Mas o conserto era pedir perdão a Jesus. Aí você fala, não, Tiago, para Judas não teria jeito. Vem cá, gente, você acha que eu ou você ou qualquer pessoa que você parar para ver o histórico da vida inteira, quantas vezes nós já traímos a Jesus? Hã? Quantas vezes nós traímos a Jesus? No entanto, Jesus nos ama. Ele nos salva, ele nos transforma, entende? Então, se você carrega uma culpa que faz sentido, que você realmente cometeu algo que carregou teu coração de culpa, a única saída é você entender que o amor de Deus e o poder salvador de Deus, através de Jesus, é mais poderoso do que o poder do pecado que você cometeu. Não existe pecado nenhum no mundo que seja mais pesado do que o peso do amor de Deus. Eu até coloco, nem sei se está no meu Instagram agora essa frase, mas eu sempre coloquei. Deve estar, viu? Cadê aqui, rapaz? O mouse aqui deu pau. Vamos aqui. Deixa eu ver se está lá no estilo do meu Instagram. Deve estar, não é possível. Aqui, tá aqui, ó. Claro, tá aqui há anos. Desde o outro Instagram antigo que eu tinha, tava aqui. Eu coloco a frase assim, esmagado pelo amor de Deus. Tá lá, não, na bio do meu Instagram, esmagado pelo amor de Deus. O sentido é justamente esse. O amor de Deus, ele é tão profundo, ele é tão intenso, ele é tão forte, que ele me esmaga. E esse esmagar não é um esmagar negativo, né, de sufoco. Meu Deus, socorro, me salva. Não, é um esmagar de graças a Deus, que o peso do pecado e da condenação foram esmagados pelo amor de Deus pela minha vida. Então, se você vive um sentimento de culpa que não deveria carregar, eu já te disse o que fazer. E se você vive um sentimento de culpa que é lícito, não, que é justo, digamos assim, que você realmente cometeu algo que te faz sentir culpado, lance os teus pecados sobre os pés do Senhor, porque o amor de Deus e o poder salvador de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Agora é claro que esse não salva o conduto. Tiago, então eu vou pecar aleatoriamente aí e no final do dia eu lanço aí nos pés do Senhor, depois eu volto à minha vida de pecado. É óbvio que não, porque a mesma graça que te salva também é a graça que te transforma. E se você tem um arrependimento verdadeiro, você não quer cair novamente no mesmo erro, entende? Você pode até passar pela mesma tentação, mas você não quer cair. A grande questão é essa, né? O que é o sentimento de arrependimento, gente? O sentimento de arrependimento é você pensar assim, ó, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Esse é o sentimento de arrependimento. Só que ninguém consegue voltar atrás. Não consegue voltar no tempo. Então, já que eu não posso voltar no tempo para fazer diferente, toda vez que eu viver essa situação de hoje em diante, agora sim eu vou fazer diferente. Então, eu estou evidenciando que eu estou arrependido. Eu estou tão arrependido que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso para poder fazer diferente. Mas como eu não posso voltar no tempo, então, a partir de hoje, toda vez que eu viver a mesma situação, eu vou fazer diferente, porque o arrependimento é verdadeiro. Entende? Então receba isso no seu coração
O culpado anda por um caminho tortuoso, mas o inocente percorre uma estrada reta. Jesus é o caminho, aleluia. O versículo 13 agora, gente, para a gente fechar aqui o nosso devocional de hoje. Olha o que diz. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O que é que esse versículo quer nos sinalizar? Deixa eu contar um exemplo e a gente vai fechar aqui o nosso devocional. Conta-se que uma certa pessoa foi fazer uma entrevista de emprego e aí chegou na porta da empresa já o horário certinho, né, de chegar a fazer a entrevista. Mas chegou na porta da empresa, tinha um necessitado lá, o necessitado estava precisando de uma ajuda urgente e a pessoa teve que ajudar o necessitado e acabou sujando a roupa, acabou se atrasando um pouco, acabou chegando ali na entrevista de emprego suado, né? Totalmente errado aos olhos do empregador. Mas quando chegou lá, a pessoa fez a entrevista e depois o empregador falou: olha, fiquei em dúvida entre você e outra pessoa, eu escolhi você. Por que eu escolhi você? Porque quando você chegou na empresa para fazer a entrevista, na porta você precisou ajudar uma pessoa. E eu, o patrão, estava lá te vendo e você não sabia que eu era o patrão. Mas eu vi aquilo e aquilo fez diferença para você porque você não se importou, perdão, você se importou com a necessidade de alguém, mesmo que você tivesse uma demanda urgente. O que esse patrão está explicando basicamente é a parábola do bom samaritano, né, onde sacerdotes e levitas passam pelo homem doente e eles falam assim: olha, eu não tenho tempo, eu tenho que ir para o templo, estou atrasado aqui para o culto, não dá para te ajudar agora. E aí passa um bom samaritano e ajuda aquele homem. E é claro, essa parábola ela tem uma história muito profunda. Mas quantas vezes, gente, nós somos tão preocupados com as nossas metas e os nossos objetivos que a gente não para ajudar o outro, né? E nós já falamos isso aqui semana passada sobre como Deus nos usa como instrumento de benção na vida dos outros. Nós temos que sempre ter isso no coração. É claro que você não vai, assim, tem outro lado extremo também, né? A ideia aqui é o equilíbrio. É trazer você do campo do egoísmo para poder se enxergar como alguém que pode ajudar o próximo. Então, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, toda vez que você passar por uma necessidade assim, e dizer: não tenho tempo para isso, não quero nem saber disso aí. Minha vida, cada um na sua vida, eu resolvo o meu, você resolve o seu. Toda vez que você tiver esse pensamento, lembre-se disso aqui, ó. Porque quando você fecha o ouvido para o clamor do necessitado, lá na frente, você vai clamar e não vai ser ouvido. Tiago, passei por uma pessoa na rua, estava com 50 centavos no bolso e não dei 50 centavos. Eu vou perder uma bênção por causa disso? Esse é o extremo que eu quero evitar, tá bom? Não quero que você carregue peso de culpa. Culpa a gente já resolveu aqui antes. Culpa é outra história. Esse é o extremo que eu não quero que você caia. Eu quero que você guarde o seu coração com o entendimento de que, mesmo com seus sonhos, seus planos, suas metas, seu roteiro, no meio do caminho vai ter gente necessitada que você pode ajudar. Se você não pôde ajudar por uma questão, eu estava no carro aqui, um familiar tinha que chegar no hospital, senão ia morrer. Isso é outra história, tá entendendo? Mas quando você pode ajudar, às vezes aquilo nem vai te atrapalhar, gente. Na maioria das vezes, essa ajuda nem vai te gastar tempo, não vai tomar dinheiro seu, não vai. Nem vai. Mas você é tão egoísta que você fecha os olhos para aquilo. Aí lá na frente, quando você for precisar, olha só, o que nós fazemos, um dia volta para nós. Isso aqui não é ditado popular, não, isso é Bíblia. Falamos isso aqui em Provérbios, nos capítulos passados. Então lembre-se que o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Então quero encerrar esse devocional te fazendo um convite para que nessa semana você abra os seus ouvidos para o clamor de alguém. Abra os seus ouvidos para o clamor de alguém. Quem é que está precisando da sua ajuda? Você fala assim: poxa, fulano está precisando de minha ajuda, eu não vou ganhar nada com isso, mas eu vou ajudar porque Deus tocou no meu coração. Faça isso. Lembre de alguém, coloque em prática o amor de Deus. E quem sabe você vai ser o canal, o instrumento pelo qual Deus vai abençoar a vida de alguém, né? Eu sempre digo que é muito bom ser abençoado, mas eu te garanto que é melhor ainda, é melhor ainda você ser instrumento de bênção na vida de alguém. Da mesma forma, quando você era um filho, quando você era uma criança, né, por assim dizer, e você recebia um brinquedo dos seus pais, ou o lanchinho da tarde quentinho, era maravilhoso, poxa, demais, né? Você recebia o amor do seu... E era normalmente uma das melhores fases da vida, ali você sente uma alegria profunda, a sensação, quem cresce sente saudade desse tempo. Mas quando você tem um filho e você consegue prover para esse filho, quem é pai e quem é mãe sabe dizer aqui, ó, que o sentimento de felicidade é muito maior
em oferecer, em abençoar, em prover, do que em receber uma bênção, entende? Então é disso que eu estou falando, para você descobrir realmente a delícia que é se tornar um abençoador e uma abençoadora em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar juntos. Feche seus olhos se você puder aí, se não puder, ainda assim, una a sua fé com a minha e seja um abençoador nesta semana. Santo Deus, te dou graças, Pai, por esse tempo, por essa palavra. Te dou graças por cada um dos que estão aqui. Obrigado, Deus, porque a tua palavra é o nosso alimento, a tua palavra é o nosso sustento. Eu te peço, Pai, nos ajuda a sermos bênçãos na vida das pessoas que estão ao nosso redor, nas oportunidades que se apresentam na estrada da nossa vida. Eu te dou graças, Pai, pelo que veio, pelo que já está aqui, pelo que virá para nós. Porque cremos que o Senhor está preparando nossa história, o Senhor está preparando nosso caminho. Nós entregamos tudo a Ti desde já. Nos prepara para sermos bênçãos, Pai, por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui. Qual foi a parte de Provérbios 21 que mais falou ao seu coração? Não se esqueça também de deixar o like. Deixa o seu like, que o seu like ajuda demais. E a gente se vê por aí, tá bom? Segunda a sexta, 7h30 da manhã. Tamo junto aqui, começando o dia com a palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.